Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe assim demais a sua vida, a vida da sua família. É um prazer estar aqui. É uma honra. E eu espero encontrar você muito, muito bem. Agradeço demais pelas mensagens, testemunhos. Muito obrigada. Tão encorajador, faz tão bem, edifica tanto. Nossa, tem dia que é um presente atrás do outro. O nosso povo, sabe, eu tenho tanta alegria desse povo que o Senhor me deu. Porque é um povo forte. É um povo que está forte no Senhor. E que não parou nada, não parou seus sonhos, não parou de sonhar e continua a todo vapor. Isso para mim é muito especial. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, dá um like se você foi abençoado e passa para frente porque tem gente precisando. A Bíblia diz aqui em Atos 5,17, então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso mandaram prender, cheios de inveja. Você vê que sempre nós vamos encontrar isso aqui, inveja de Jesus, inveja dos discípulos. É um sentimento, assim, miserável. É um sentimento terrível. Ainda a gente encontra fala isso em Provérbios. O quanto a inveja é terrível. Sabe? É um sentimento demoníaco que a pessoa precisa combater. Quando você perceber esse sentimento, você precisa combater, porque isso vai fazer mal para você. O primeiro a ser prejudicado com isso vai ser você. Por isso mandaram prender os apóstolos. Por quê? Por inveja. Perseguição? Por inveja. Críticas? Por inveja. Inveja. Você vê que, às vezes, as pessoas, elas têm inveja, ela tem inveja da sua fé, inveja da sua força. Gente, pessoas já me pediram perdão. Uma vez uma mulher me pediu perdão porque ela disse que ela ficou com tanta raiva de mim porque eu estava magra. Isso faz anos. Eu ainda estava na Celso, logo que eu cheguei em São Paulo. Ela, naquele dia, na verdade não foi nem assim, eu atendi ela e ela pegou e falou assim para mim, eu já contei essa história, ela disse para mim que ela estava com muita raiva de mim. Ela falou assim, eu vou te confessar, eu estou com muita raiva de você porque você está magra e eu estou acima do peso, eu engordei 30 quilos. Eu falei, pois é, mas então, eu não vou engordar 30 quilos para você se sentir melhor. Eu falei para ela, não, você tem que resolver o seu problema. Isso é um problema seu. Eu falei, e não é alimentando sentimentos miseráveis como esse que você vai produzir na sua vida, que você vai ter progresso na sua vida. Mais tarde ela me pediu perdão. Porque ela disse que naquele dia ela ainda ficou com mais raiva ainda quando eu falei que eu não ia engordar 30 quilos para se sentir melhor. Depois ela me pediu perdão. Não só eu, mas eu já ouvi de outras pessoas. Pessoas que me contaram, de gente chegar e falar assim para ela, olha, eu quero te pedir perdão porque eu fiquei com raiva de você por causa da sua fé, por causa da sua força. Você me incomodou. Você me incomodou. Alguém me disse,
no período agudo da crise do coronavírus, que quando ela falou para alguém, não, você confia em Deus, mantenha a paz, a pessoa ficou com raiva dela. E a quantidade de pessoas que foram atacadas por familiares, amigos, porque se posicionaram como, olha, eu não creio nisso, eu não vou temer nada disso. Eu não vou. Teve alguém que me disse que foi chamada, você é um egoísta, você só pensa em você. A pessoa estava lá, transferindo fé, orando. Ela que era a egoísta. A pessoa decidiu ficar com a palavra de Deus. A pessoa decidiu ficar com a palavra. Aí o outro decide ficar com essa mídia inescrupulosa, que só produz, é a indústria do medo. Claro, né? Porque a televisão aberta perdeu audiência para a internet. E aí, de repente, à custa de tragédias, ganhou audiência. Não quer nunca que a crise passe. Nunca, porque está ganhando muito dinheiro com isso. A indústria do medo. O medo gerando caos. Né? Eu recebi um áudio de uma pessoa que mandou para uma mulher que é membro da igreja, e ela enviou para pedido de oração, mas também para mostrar o nível em que as pessoas estavam naquele momento. E a mulher chorava, mas chorava com medo, dizendo que ela já tinha passado álcool, 70% no chão, nas maçanetas, nas portas, mas que ela ainda estava com muito medo, mas com muito medo. Tudo por quê? Só que, no fundo, dava para ouvir a televisão ligada. E aí, a orientação do pastor foi: a senhora precisa parar de assistir essas coisas. Desliga isso, se alimenta da palavra, se alimenta das promessas. Se encha da palavra, das promessas. E a pessoa, assim, desesperada. Gente, eu quando ouvi o áudio, eu falei, olha o que essa indústria do medo está fazendo com as pessoas. Mas as pessoas, ao invés de pararem e darem ouvidos a Deus, elas ficam dando ouvidos a todas essas vozes e falas negativas. Nós precisamos ficar com a voz de Deus. Olha, em nome de Jesus, toma uma decisão na sua vida. Que você vai ouvir a Deus, você vai se alimentar. Gente, é o que a gente come. O que você está comendo espiritualmente? Você está alimentando o seu espírito do quê? Da palavra de Deus, as promessas de Deus? Ou só de notícias ruins? Terríveis. Então, assim, nós precisamos ouvir a Deus. Porque senão, além de se entregar ao pior, ainda alimenta muitos outros sentimentos, como da inveja, porque aí começa a ficar com raiva de quem está com força, de quem tem força, de quem tem fé, de quem crê. Começa a ficar com raiva. A pessoa fica com raiva. Só porque você está dizendo, não, eu não tenho medo disso. Não é que eu estou ignorando que existe, uai.
Mas, espera aí. Você serve a Deus, você busca a Deus, você ora, você jejua. Para quê? Para quando o dia mau chegar, você entrar em pânico? Não. Você está bem, está seguro, uai. Você não tem por que temer. Você está em Deus, você crê num Deus grande. Eu creio. Eu confio. E eu me recuso a ser intimidada por qualquer coisa que seja. Qualquer coisa que seja. Qualquer coisa. Eu me recuso. Eu creio na palavra de Deus. Ou eu vou viver conforme aquilo que eu estou o tempo todo falando, ou, assim, é uma farsa, né? Eu estou o quê? Brincando? Brincando de fazer a obra de Deus? Porque quando as coisas estão tranquilas, né? Deus é o máximo. Quando o problema chega, a voz de Deus já não tem mais peso. Mas todas as vozes que estão ecoando, não. Então aqui, ó. Por isso mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas durante a noite, maravilhoso, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem dessa vida. Gente, eles foram presos pelos invejosos para pararem de falar de Jesus. O anjo foi lá, soltou e falou: agora voltem a falar de Jesus. Voltem a falar a mensagem da vida. As autoridades mandaram uma coisa, mas o anjo mandou outra. Com quem que você vai ficar? Porque assim, ó, nós estamos debaixo das autoridades e devemos respeitar as autoridades até o momento que bate frente com a nossa fé. Até o momento que bate frente com aquilo que a palavra de Deus nos orienta. Aí a coisa muda de figura. Submissão a tudo, seja pai, mãe, marido, chefe, autoridade, vai até o momento que bate frente com a sua fé. Bateu de frente, acabou. Aí você fica com a palavra. O que a palavra fala? É com a palavra que eu vou ficar. Entendeu? Isso em tudo. Quantas vezes eu trouxe testemunhos aqui de pessoas, por exemplo, que enfrentaram situações terríveis. Por quê? Porque elas disseram: não, eu não vou fazer isso. Por exemplo, na empresa que elas trabalhavam, elas foram orientadas a fazer algo que era contrário à palavra. E elas chegaram e disseram: não, eu não vou fazer. Se eu tiver que perder o emprego, eu vou perder, mas eu não vou fazer. Eu não vou fazer isso. É contra a minha fé. E elas enfrentaram. E lindo de ver. Gente que tinha compromissos, gente que tinha acabado de financiar imóvel, gente que tinha acabado de comprar carro, gente que tinha dado início a tratamento dentário do filho. Mas, espera aí, o que vai pesar agora para mim? A minha fé em Jesus Cristo ou a conveniência de dizer: ah, não, então, né? Eu tenho compromisso, Deus entende, Ele sabe do meu coração, é que... Não tem é que não. Não tem nada disso, não. É certo, é errado, é errado. É justo, é justo. É injusto, é injusto. É correto diante de Deus? Amém. Não é. Você tem que estar fora.
E paga o preço. Entendeu? Paga o preço. Você vai ver na palavra de Deus, na igreja primitiva, oh, meu Deus, eles morriam, eles sofreram tantas coisas. A Bíblia diz que o Senhor não se envergonhou de ser chamado Deus deles e que o mundo não era digno deles. Será que o Senhor pode... Será que nós estamos na mesma condição? Deus não se envergonha de ser chamado nosso Deus e o mundo não é digno de nós? Ou nós estamos igual a todo mundo? Quando é conveniente, nós vamos caçar de qualquer jeito um versículo para apoiar. Se não tiver, nós encontramos uma interpretação para dar sustentação àquilo que nós queremos no momento. Porque quando você quer muito uma coisa, meu querido, você, né, quem procura acha. Quem procura acha. E eu penso que a gente precisa rever muita coisa. Porque é no momento de dificuldade que aparece o verdadeiro líder, o homem de Deus, a mulher de Deus. É no momento de crise é que você vê quem realmente está para o que deve é e quem não está tão disposto aos enfrentamentos assim, não. Dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem dessa vida. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo como haviam sido instruídos e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram os sumos sacerdotes e os seus companheiros, convocaram o sinédrio, toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Todavia, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali. Então voltaram e relataram: encontramos a prisão trancada, com toda a segurança, com os guardas diante das portas, mas quando as abrimos não havia ninguém lá, ninguém. Então assim, não tinha explicação, eles ficaram assim, a bobagem, porque, meu Deus, como que eles saíram daqui? De forma sobrenatural. Porque é isso que Deus faz. Quando você crê, Ele tira você. Ele nos tira, né, dessas prisões de forma sobrenatural. Aleluia. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. Eu amo isso. Quando o mundo fica perplexo, imaginando como que essa pessoa está vivendo isso. Como? Como? Como que ela tem essa fé, essa força, essa alegria? Como? Como que o resultado da vida dela é tão diferente? Como que ela saiu desse problema? Como? Como? Queridos, eu lembro da maldade, quando meu filho sofreu, nós sofremos um acidente e ele teve o braço arrancado. Sabe, gente que naquele momento, gente assim invejosa, começou a religiosidade. É, Deus está tratando. É porque Allah. É agora o menino nunca mais. O menino perdeu o braço. Acabou. Acabou. Perdeu o carro. Aí já, nem sabe se a empresa vai ficar aberta. E aí o negócio correu. Meus queridos. Meus queridos. Quando eu saí daquele hospital, com meu filho com o braço. Eu não costumava fazer seguro, por incrível que pareça, aquele carro tinha seguro. Pois eu comprei um carro melhor do que aquele que eu tinha perdido.
E Deus abriu portas para nós naquela empresa. Vendas. Assim, eu saí outra pessoa. Ali eu fiz um pacto com Deus de que eu ia viver como Ele queria que eu vivesse, né? Eu ia me jogar mesmo no ministério. Eu ainda não sabia naquele momento como é que seriam as coisas, mas eu digo, eu estou aqui, Senhor. O que o Senhor quiser de mim. Minha vida mudou. Eu vou viver para o que o Senhor quiser. O que o Senhor quer de mim? E Ele já tinha me dado um sonho, né? Que eu me vi dentro exatamente do prédio que tanto tempo depois nós alugamos, até o púlpito que o Osmar me arrumou era o mesmo da visão que eu tive. E eu ouvi aquela voz que me chamou e disse, você é pastora dessa igreja. E, enfim, eu já contei essa história. Deus fez uma obra tão incrível que aquilo que entrou como uma maldição, com a ideia, né, de maldição, assim, foi uma reviravolta na nossa vida. Uma reviravolta. Quando eu vejo meu filho, com seus 33 anos, com a família dele linda, pregando a palavra, fazendo tantas coisas incríveis. Assim, eu olho e falo, meu Deus, que coisa mais linda. Porque tudo ficou melhor depois daquilo. Tudo ficou melhor. As pessoas ficaram, né? Aqueles que tem aqueles que, graças a Deus, oram por você e estão lá. Mas tem aqueles, né? Como que estou feliz com a situação, né? Porque agora, olha lá, ó o tamanho da queda. Não era queda. Era uma explosão de vitórias. O Senhor estava assim, derramando sobre mim uma unção, um poder para eu viver um novo tempo. Eu vivi assim uma explosão na minha vida de vitórias. Minha vida nunca mais foi a mesma. Ele pegou aquilo que veio como em forma de maldição e transformou na maior bênção. Eu não sei nem quantas vidas já foram salvas, foram libertas através desse testemunho. Tanto que eu ouço muito, eu recebo muito essa mensagem. Bendito o braço do Murilo, bendito o braço do Murilo, onde tudo começou. Eu sempre falo que o meu ministério nasceu ali, dentro daquele hospital. É muito forte. Então as pessoas ficam sem entender como é que uma coisa dessa muda e explode. Um momento tão terrível, explode em bênção. Porque é isso que Deus faz. É isso que Deus faz quando você crê. Maravilhoso. Ninguém entendia nada. Nesse momento chegou alguém e disse, os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo ensinando o povo. Olha lá, vocês prenderam, mandaram calar a boca, os caras estão soltos, pregando a palavra, feliz da vida. Então, indo para lá, com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem uso de força, pois temiam que o povo os apedrejasse. Tendo levado os apóstolos e apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse, demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem nesse nome. Todavia, vocês encheram, graças a Deus, Jerusalém com a sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem? Vocês querem nos tornar culpados do sangue desse homem que era Jesus? Que é Jesus, né? Pedro e os apóstolos responderam, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Aleluia! O anjo nos soltou e mandou falar, meu filho, eu vou falar. Eles foram convencidos. Aí, eles estavam lá e Gamaliel começou a falar com eles, um homem sábio, um rabino muito
Sábio, falou, olha, outros já se levantaram contra esse povo, não deu em nada. Então assim, se eles não são de Deus, não vão permanecer. Mas se eles são, vocês podem se encontrar lutando contra o próprio Deus. Eu já dei essa resposta para alguém. Eu já disse assim, escuta, você está tão preocupado comigo, ai, mulher não pode pregar, você está tão preocupado comigo, escuta, pega o conselho de Gamaliel. Se eu não sou de Deus, eu não vou permanecer. Mas, meu amigo, se eu sou de Deus, você vai estar lutando contra o próprio Deus. Não é bom você pensar, não? Se você é tão religioso, conhece tanto a Bíblia, então você sabe que se eu não sou de Deus, se Deus não está na minha vida, não se preocupa, criatura. É só questão de tempo que eu vou desaparecer. Porque o que é de Deus permanece, mas o que não é de Deus não permanece. E Gamaliel falou isso. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Olha aqui, bateram neles. Depois ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Gente, olha isso aqui. Esse é o Espírito, meus queridos. É isso aqui que tem que estar em nós. Os apóstolos saíram do Sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Saíram triunfando de alegria porque tinham sido presos, tinham apanhado, tinham sido humilhados por causa de Jesus. E todo dia, não se calaram não, todo dia no templo, de casa em casa, evangelizando, eles estavam lá. Esse é o Espírito. Bebe desse Espírito, porque eu me espelho nisso aqui, essa é a minha fé. É nisso aqui que eu acredito. É com isso aqui que eu fico. Entendeu? Não, não, não. Não devemos temer nada, mas devemos nos sentir abençoados por cada situação que a gente passa. Por tudo. E são nos momentos difíceis que nós mostramos o tipo de fé que nós temos. O nosso nível de confiança. Confie em Deus. E prossiga, fique com a voz dele. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Momento da oração. Ó meu Deus querido, eu oro por cada vida e peço que essa palavra tenha entrado e que essa pessoa nesse momento decida se levantar com força, com poder e nunca mais ser a mesma. Elevar o nível de confiança dela e crescer na fé, exercitar a fé dela. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos por oração. Peço mudanças e definições. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Peço prosperidade, o dom da riqueza para cada um. Senhor, onde esse programa estiver chegando, que um mover maravilhoso esteja acontecendo. Muito obrigada. Eu te amo e te agradeço demais e peço a tua bênção sobre todos e dou a minha bênção. Obrigada, amém. Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 0, operadora 11 32969449. Rua Taquari 995 na Moca, onde eu fico, onde vou estar domingo às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus, em todos os nossos templos. Estamos na quinta 24 horas, conte com a gente, estamos aqui para ajudar. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.